Boa noite, caríssimos irmãos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, para nós estudarmos o Evangelho de Jesus. Essas lições tão maravilhosas que nos são passadas, são atualíssimas e que nos ajudam a enfrentar todos os momentos das nossas vidas. Primeiramente, nós vamos fazer a oração. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, com saúde, podendo ouvir os ensinamentos que nós vamos ler. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, mestre, guia, que tanto nos ensina até hoje e que as suas lições são valiosas para o nosso aperfeiçoamento moral. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, ao Anjo da Guarda, aos desencarnados que vêm para nos intuir, nos proteger, aos desencarnados que também vêm para aprender conosco com essas lições, para a evolução nossa, para a evolução do planeta e para a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos para um próximo capítulo, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e receber. Aqui ele começa com as qualidades da prece. Esse trecho foi tirado de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. A 8. Quando fizerem sua oração, não faça como os hipócritas, que fingem orar, ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem, pois, em seu quarto e com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai e Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade das palavras que serão atendidas. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Antes de iniciar suas orações, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, para que o Pai, que está no céu, também possa perdoar os pecados que vocês cometem, pois aqueles que não perdoam também não serão perdoados. Aí está em Marcos, no capítulo 11, versículo 21 e 26. Então aqui nós já temos todas as orientações que Jesus passou para nós fazermos essa prece, para nós fazermos os nossos pedidos, né? E mais adiante também existe uma parábola que ele conta a respeito do publicano e do fariseu, em que os dois vão para um templo para fazer oração. O fariseu fica de pé, aquela pompa toda, né? E ele conversa com Deus que ele não é igual aos outros homens que são ladrões, são traidores, as más qualidades, né? E que ele tem muitas qualidades, inclusive ele faz jejum 2 vezes por semana e ele também contribui com dízimo. Então ele acha que ele tem muitos direitos porque ele tem a perfeição, né? E fala também que mal do publicano que estava ao lado, né? Eu não sou como esse publicano aí. E o publicano, muito humildemente, está ali orando também, mas em respeito, muito humilde, nem olha para o céu, fica com a cabeça assim baixa, né? E ele fala: meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Então mostra mais humildade, né? E aí o que acontece? No Lucas capítulo 18, do 9 a 14, tem vamos dizer assim, comentário desta parábola. Eu declaro a vocês que o publicano retornou para sua casa perdoado, e o fariseu não, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, que se humilha, né? Ele foi humilde ao fazer todo aquele pedido. Então, a gente vê que não adianta
você querer aparecer nas suas orações, usar palavras difíceis, usar muitas palavras. O que vale tudo ao sentimento, à intenção. E também não adianta você fazer mal ao seu irmão, depois você vir querer orar, querer achar que você está no caminho certo. Você tem que seguir todos os ensinamentos, porque eles que estão colocando em nós a responsabilidade dos nossos atos e as consequências que nós vamos sofrer. Nós sabemos que em todas as religiões a oração ela é importante e algumas com mais rituais, outras com menos, mas nós sabemos que ela é muito valorizada. Então aqui no livro do Horizontes da Vida, no capítulo A Oração é o Caminho, diz assim: todas as religiões valorizam a oração nos seus aspectos valiosos de elevar a alma acima da vida, que leva, respirando mais além na sustentação da sua vida em Deus. Então é uma maneira de entrar em contato com o nosso Pai Divino, uma maneira de nos conectar com Deus. Por isso que ela tem que ser feita muitas vezes bem introspectiva. Você não pode se deixar levar por nada externo, a distração, barulhos, nada. Você tem que ficar ali com o seu íntimo, conversando com o nosso Criador, se conectando com Ele. A criança ora pelo choro ao nascer, o jovem ora pelo esforço que faz no aprendizado, o velho ora na dor, e o moribundo olha ao passar pela porta estreita da morte. A vida é, pois, um cântico eterno na eternidade de Deus. Os minerais, os animais, as plantas, enfim, todos têm suas modalidades de orar ao Criador, dentro dos seus padrões de vida e da escala de ascensão. Os astros oram nos bailados celestiais que se correspondem na sua linguagem. Tudo se comunica, e o Senhor conhece todas as falas em todos os níveis. É o amor nas suas mais variadas faixas. A oração é o alimento do Espírito quando feita com amor. O amor está em tudo e deve estar em tudo. Somente Ele faz com que tudo funcione de uma maneira melhor. O Evangelho nos manda orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, para que não entremos com eles na mesma faixa das inferioridades. Então aqui é também orar pelos nossos inimigos, né? Por isso que lá nós lemos que nós temos que nos reconciliarmos com os nossos inimigos, né? Perdoar. E se não conseguimos, podemos orar por eles, né? Às vezes, para qualquer pessoa, nossos amigos que sejam, nossos familiares, nós não podemos ajudá-los. Às vezes até porque estamos fisicamente longe, mas sabemos que eles estão precisando de ajuda. Como é que eu vou fazer essa ajuda? Então, eu posso fazer essa ajuda com a oração. Não preciso nem fazer comentário. Eu oro pela pessoa. Oro para o bem dela, para que ela fique mais saudável, para que ela saia daquela situação, aquela depressão, aquele desemprego que ela está agora, que ela consiga lidar com a situação, né? Muitas vezes a solução não vem logo, mas pelo menos que ela consiga lidar com essas coisas negativas que acontecem de uma maneira melhor. Então, pedir, né, pelo irmão. Pedir porque sabe que ele está passando por uma situação difícil. E uma oração é o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas. E se nós conseguirmos orar para os nossos inimigos, nós já conseguimos também uma grande evolução em nós, né? Porque nós temos que também trabalhar com nossa reforma íntima. Então, tudo isso também ajuda na nossa reforma íntima, né? Aqui no livro Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, tem assim, na oração: Senhor, ensina-nos a orar. A prece nos ciclos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Então, existe crente de tudo que é forma. Existe aquele
que ele só reza, né? Só ora para obter as coisas materiais, ou negócios, ou então para o time dele vencer, né? Então, ainda aquele que acha que a oração, que a ligação com a espiritualidade tem a ver com esse mundo material, né? Esse mundo que nós vamos deixar quando nós partirmos. Então, ainda não sabem realmente o valor da oração, né? Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhe as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Ele sabe que cada um ainda está na sua evolução. Muitos ainda não sabem o valor, né, para que serve a oração, né? E a oração, nós sabemos que é diferente da prece, né? A prece é uma ligação muito maior com a espiritualidade, com o alto. E a oração pode ser até um discurso, né? Uma conversa, né, que nós temos. E então há essa diferença. Nós podemos também ver aqui que é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-se os sentimentos. Então, tudo que vale é o sentimento. É o sentimento com que nós fazemos as nossas coisas, né? A oração refrigera, ela alivia, ela exalta, ela esclarece, ela eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, quando a gente está nesse patamar, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Mas depois nós temos que beneficiar também nossos irmãos, né? Jesus espera que nossa renovação espiritual, ele espera a renovação espiritual nossa acima de tudo. É o mais importante para nós, o que nós viemos aqui, neste mundo de provas e expiações para fazer. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrija-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de si mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembre-se de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações amudantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Não adianta somente palavras, né? Se você não tiver a intenção, o comprometimento, né? Através dessa oração. Você também tem que se equilibrar, mudar, né? E aqui, como fala, a prece pode trazer sugestões divinas, porque muitas vezes nós mesmos não sabemos o que pedir. E antes de pedir, nós temos que agradecer por tudo que nós temos. Nós achamos que está sempre faltando alguma coisa, mas na verdade nós somos ricos em tudo, apenas precisa observar, né? Se eu estou aqui, se eu estou falando, se eu estou enxergando, se eu estou andando, se eu estou me alimentando, se eu tenho um abrigo, uma casa para ficar, eu tenho muito mais a agradecer do que pedir, né? E, em primeiro lugar, a gratidão a Deus por tudo que nós temos. Mais gratidão do que pedidos, mas nós também podemos pedir. Só que nós podemos pedir, mas nós temos que ter uma orientação para fazer esse pedido, porque a nossa visão é muito limitada. Nós não conseguimos enxergar além. E o nosso Pai, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o tempo certo das coisas ocorrerem. E às vezes o que a gente está pedindo não seria nem para o nosso bem. Às vezes vai até nos prejudicar. Então, eu li uma história muito interessante do espírito de Humberto de Campos, que se chama, deixa eu ver o título, A Súplica Final.
Talvez muitos já tenham ouvido essa história, né? Mas ela é muito interessante, porque ela é de um crente que ele tinha muita ligação com o Senhor, com Jesus, muita fé. E aí ele fazia seus pedidos, suas orações, e Jesus mandou, né, os emissários para contemplá-lo com o que ele pedia. Ele primeiramente pediu dinheiro, porque ele precisava ter uma vida melhor, então foi concedido. Então, através de seus emissários, ele acabou tendo dinheiro, enriquecendo. Só que com isso vieram as consequências também, né? Do enriquecimento veio o quê? Veio o egoísmo, começou a pensar somente no dinheiro, a se preocupar demais, aquele medo, né? De quem tem muito dinheiro, de ser roubado e de se dedicar somente ao dinheiro, a esquecer um pouquinho do lado espiritual, da sua evolução espiritual e afastar-se da família, porque tinha dinheiro, tinha como viajar muito ou gastar de qualquer forma que o dinheiro lhe provia, né? E aconteceu o quê? Começou a se sentir infeliz com aquela situação. Se arrependeu daquele pedido, viu que não era bem aquilo que ele deveria pedir. Aí resolveu fazer outro pedido. Ele pediu que ele tivesse um cargo muito bom, administrativo, que ele fosse uma pessoa de poder. Ele recebeu esse cargo, depois da sua fé, das suas orações, e recebeu. Só que ele começou a ver que ele não tinha capacidade para aquela função. Começou a ter muito problema. Aí as pessoas subalternas começaram a se revoltar, a criar caso com ele, polêmica. Ele começou a se aborrecer muito, começou a se arrepender. Aí brigou com os últimos familiares que ele tinha contato ainda. Não deu certo. Revogou o pedido. Agora, Senhor, eu quero que me dê o poder da cura. Aí ele começou a trabalhar com a cura e as pessoas faziam filas enormes diante da casa dele. Ele não conseguia mais se alimentar direito, não conseguia ter mais a sua vida individual, porque ele tinha que estar sempre pronto para atender as pessoas. E quando ele não fazia isso, criavam-se situações difíceis para ele. As pessoas ficavam revoltadas, que queriam ser atendidas, e não tinha dia, não tinha noite, ele não conseguia mais ter uma vida normal, descansar nem nada, e aí ele resolveu desistir novamente e pedir que isso aí não fosse retirado dele. E o que aconteceu? Depois disso tudo, ele resolveu orar pedindo que ele tivesse, o que ele pedisse, o que ele tivesse a intenção, que fosse uma intuição de Jesus para ele, porque somente Jesus, somente Deus sabia o que é melhor para ele. Tinha uma visão mais ampla do que seria melhor para ele. Ele não sabia pedir, como nós não sabemos também. Muitas vezes a gente pede uma coisa e não nos é concedida. Aí a gente fala, puxa, eu orei tanto, Deus não me atendeu. Aí mais adiante você fala assim, agora eu sei porque ele não me atendeu. Se ele tivesse me atendido naquele momento, hoje eu estaria numa situação pior, horrível. Eu não tenho noção. Então o tempo de Deus é o tempo certo. É o tempo porque ele tem conhecimento de tudo. E a gente precisa se conscientizar que pedir é fácil, mas saber pedir não é fácil. Saber o que é importante para a nossa vida, para melhorar nossa vida, não é fácil. Então, muitas vezes a gente fala assim, tem uma doença, né? Aí você fala, nossa, orei tanto para não ficar doente, agora estou com essa doença. Mas, de repente, essa doença veio, e essa doença veio abrir seus olhos, veio abrir a sua mente. E as pessoas mudaram com você também. As pessoas nem te davam atenção, nem te davam importância. E, de repente, por causa da doença, você começa a ver que realmente você tem amigos, você tem pessoas que ajudam, pessoas que se preocupam com você. E aí você começa a mudar sobre aquela doença.
Você fala assim, não, ela veio para mostrar que eu tenho pessoas ainda do meu lado, que eu tenho que agradecer, que Deus enviou essas pessoas, são anjos na minha vida, que vêm me incentivar, me dar esperança. Então, eu tenho mais é que agradecer, né, essa doença, porque eu aprendi com ela, né? Eu aprendi que, às vezes, a gente tem uma noção muito diferente antes de estar doente. E você muda seu foco, né? E quando você sabe que a vida é tão passageira, tão rápida, muitas vezes a gente não tem a noção, né? Quando você sabe que você pode, de um dia para o outro, você desencarnar, você não estar mais aqui, você começa a valorizar também mais as pessoas, a dizer mais que as ama, porque às vezes a gente esquece de dizer que ama, né? Então, tudo isso vem para o bem. Então, a oração, ela é feita muitas vezes para a gente pedir alguma coisa que a gente realmente não sabe se aquilo vai ser em benefício nosso mesmo. Então, vamos orar e pedir para que nós sejamos orientados a fazer o melhor para nós mesmos. E nós mesmos não sabemos o que é melhor para nós. E Deus sabe, Deus nos conhece na intimidade e sabe aquilo que vai proporcionar alguma coisa melhor para nós. Aqui no capítulo 27, Pedir e Receber, diz sobre a eficiência da prece, né? E aqui comenta também sobre um homem que está no deserto, né? Está terrivelmente com sede, desfalece e cai. E ele pede a Deus uma ajuda. Então, para ampará-lo, né? Ele acha ele acha, né, que a ajuda às vezes pode vir uma coisa muito fácil, mas não, ele manda um anjo e esse anjo dá ideia para ele ir mais adiante, que ele vai encontrar o que ele está pretendendo, né? A água que ele está precisando para beber, para se refrescar, um oásis. Então, ele chega à conclusão, ele vai receber, só que ele precisa também se esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Nós podemos receber os benefícios da oração, mas nós também temos, para a sua eficiência, nós temos que nos esforçar. Ele se esforçou como? Ele não estava aguentando, já tinha caído, mas ele se levantou e mesmo se arrastando, sempre com a dificuldade, ele foi andando, até chegar naquele lugar em que ele iria encontrar o que estava precisando, né? E foi através de uma intuição de um anjo. E quantas vezes nós não temos intuições? Quantas vezes a gente não escuta aquela vozinha dizendo pra gente, faz isso, vai por esse caminho. E quando a gente não escuta e a gente percebe que deu errado, né? A gente não ouviu aquela voz. É o nosso anjo da guarda que está aí, intuindo, dando as dicas pra gente. E às vezes a gente nem dá importância. Mas quando a gente passa por várias situações em que você viu que você não seguiu aquela vozinha ali, você não deu crédito, você viu que aconteceu alguma coisa errada, aí você começa a prestar mais atenção e a dar valor. Eu vou contar um caso pessoal. Eu estava indo para buscar a minha neta, e eu sempre fazia um caminho, sempre o mesmo, das mesmas ruas, né? E no caso, o que aconteceu aquele dia? Eu falei assim, eu vou fazer um outro percurso. Pensei, né? Mas na medida que eu pensei esse percurso diferente, veio uma voz assim e me disse, não, faz o mesmo. Mas como, né, a gente é teimosa, né? Eu resolvi fazer o caminho diferente, que é o que eu estava com ideia. Resumindo, bati o carro, né? Então, aquilo ali já era um aviso para mim. Se eu tivesse seguido o que aquela intuição tinha me falado, vai por aquele caminho, né? Não teria acontecido aquilo, porque a pessoa que bateu
ela estava assim num estado muito nervoso, então correndo demais. E ela acabou, né, houve o confronto dos carros. Mas é uma coisa que eu aprendi, que agora quando eu escuto a vozinha, quando eu tenho a intuição, é seguir, porque é sempre para o nosso bem. É o nosso anjo protetor. E devemos sempre orar para ele, pedindo proteção, pedindo que nós vamos estar sempre conectados. Então, quando houver a oportunidade de ele nos intuir, nós vamos conseguir captar essa intuição. E aí, o que temos a fazer? Segui-la, né? Porque eu já tive, esse é um caso que eu estou contando, mas não foi o único. E eu tive vários até para quê? Para aprender. Aprender que eu teria que seguir aquela intuição, aquele espírito que está ali para me ajudar, está me falando para fazer uma coisa que eu não sei o que daria, né? Então, meus irmãos, nós vamos agora refletir muito sobre a oração, sobre a gratidão, né? Que nós possamos continuar orando todos os dias. Dia 6 de março, que foi agora no sábado, né? Hoje é dia 8 de março. Dia 6 de março é o Dia Mundial da Oração. Para ver a importância disso, né? Como todas as religiões se importam com a oração, sabem que é muito importante. E se todo mundo orar nessa corrente de oração do bem, mudando a atmosfera, a psicosfera do nosso planeta, mudando mais para positiva, isso tudo ajuda muito. Então, nós possamos orar todos os dias, não somente quando a gente está numa necessidade, mas o hábito. É o mesmo hábito de você levantar, escovar os dentes, tomar banho todos os dias. É um hábito, a oração. Nós devemos orar quando nós levantamos, para nós termos a proteção do dia. E quando nós vamos dormir também, e também agradecermos aquele dia, as coisas boas que aconteceram e as coisas ruins que aconteceram para nos ensinar também, para a gente saber o caminho correto que nós devemos seguir. E a oração também para os nossos irmãos, para todos aqueles que estão necessitados, aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos, para o planeta inteiro. A oração nunca é demais, a oração faz muita falta. E por isso que tem esse Dia Mundial da Oração, né? Porque é importante na nossa vida, deve fazer parte da nossa vida, a oração. Então, meus irmãos, nós possamos orar muito por todos, como falamos, amigos, e o mais difícil, inimigos, não é? Para que mude a sintonia de todo esse planeta. Vamos então fazer a oração final para nós depois retornarmos na nossa reunião particular para discutirmos mais esse assunto. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso que estamos aqui, podendo estar com nossos irmãos, repensar um pouquinho mais sobre tudo que nós desejamos para a nossa vida e orarmos muito mais. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou a oração maravilhosa do Pai Nosso, que une tanto a oração de todos, que nos dá força, esperança e alegria. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, que nos assiste, nos intui, nos protege, aos espíritos amigos também, ao anjo da guarda e àqueles espíritos desencarnados que vêm aprender conosco também. Peçamos a toda a espiritualidade, a Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo,
e as suas equipes espirituais que assistam nossos irmãos que estão acamados com Covid ou com outros males. E aqueles irmãos também que estão nas ruas, desamparados, sem teto, nos asilos, abandonados pelos familiares, pelos amigos, nas prisões, nas cadeias e em qualquer situação que esteja sofrendo por um desequilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos estar sempre juntos para poder nos ajudar nesta fase que estamos passando, porque somente com a união, com o amor, com a nossa conexão com Deus, com o nosso Mestre Jesus, que nós poderemos vencer essa batalha com muito mais dignidade e com muito mais esperança.